Fala aí, pessoal, beleza? Bom, o governo anunciou, na verdade o Ministério das Minas e Energia anunciou ontem que o Brasil vai construir 6 novas usinas nucleares a partir de 2030. E o assunto energia, por definição, é um assunto que envolve um monte de polêmica, um monte de lobby, né? Dou aula disso há muito tempo e é uma aula difícil, né? Porque tem muita informação e tem muito lobby envolvido, a favor e contra diversas modalidades. Mas especificamente a matriz nuclear envolve bastante polêmica, né? Não só por causa de vantagens e desvantagens, como também o fato dela, além de ser produtora de energia, de energia para eletricidade, né, para uso doméstico, industrial, enfim, ela é também base para armamento. E aí, o objetivo do vídeo é o próprio nome. Vale a pena? O Brasil deve investir, voltar a investir em energia nuclear? Então vamos lá, vamos por partes. O Brasil tem 2 usinas nucleares em funcionamento e uma terceira em construção, enrolada há um tempão, aliás, parada na obra lá por causa da Lava Jato, né? Encontraram lá desvio de grana e ela está parada. Essas usinas nucleares remetem ao Programa Nuclear Brasileiro, ao período militar. Então aí todas estão em Angra dos Reis, aqui no litoral do Rio de Janeiro. A usina de Angra 1 é um reator americano, da Westinghouse, e Angra 2 e Angra 3, quando ficar pronta, são reatores da Siemens, alemã. O Brasil anunciar novas usinas nucleares, para mim, não é uma novidade. Eu vi isso acontecer em 2008. O governo, quem era 2008? Dilma, o ministro Edson Lobão, na época, ministro das Minas e Energia, anunciou 4 novas usinas nucleares. Isso, Angra 3, você vê em obra e continua não está pronto. 4 novas usinas nucleares, 2 seriam no Sudeste e 2 no Nordeste, mas eram 4 de um grupo inicial, que seria uma por ano até 2050. Imagina, uma loucura. E o Brasil efetivamente precisa de aumentar a produção energética. Não estamos vivendo época de apagão nos últimos anos, a gente está em recessão, ou em recessão técnica, ou em crescimento econômico ridículo nos últimos 5 anos. E aí a discussão investir em novas usinas nucleares é uma alternativa razoável? Bom, eu peguei o Balanço Energético Nacional para dar uma olhada, vou colocar para vocês o gráfico. Em 2018, a matriz nuclear ela foi apenas 2,5% da eletricidade do Brasil. Só para se comparar, a eólica foi 7,6%. Olha aí o pedacinho da pizza da eólica em comparação com a nuclear. A eólica, que era muito pequena em 2009 e 2010, hoje é o triplo da nuclear. A solar, que você vai ter dificuldade de ver no gráfico, e ela está lá bem pequenininha, 0,5%, ela quintuplicou sua produção. Então, o fato do Brasil ter crescido na eólica, crescer na solar, discutir de novo a questão nuclear, é uma imposição, porque um país que a população ainda cresce, uma economia que a gente espere que deslanche, e aí ele vai ter que produzir eletricidade de alguma maneira. Tradicionalmente a gente produz de hidráulica, mas a hidráulica também tem seus limites. Aliás, o potencial da hidráulica no Brasil, ele está na Amazônia. E aí, você vê, quando a gente foi fazer Giral e Santo Antônio, e mais recentemente Belo Monte, olha o impacto que causa. Então a nuclear é uma alternativa. Só que a nuclear, me parece, e aí pelas aulas que eu fiz esses anos todos, ela desperta muita paixão. Aliás, quando você vai fazer debate em escola, às vezes é bem desagradável, porque os dois grupos, né, o grupo a favor e contra, eles são bem intolerantes, né? O grupo contrário usa alguns argumentos até um pouco ingênuos, né? Aquela ideia essa usina nuclear é completamente insegura e por aí vai. O Brasil tem usina nuclear funcionando há bastante tempo e não teve bastante grave, ainda bem. São poucos acidentes graves, a verdade, com o nuclear. São poucos. O problema é que são graves. É igual queda de avião, né? Todo mundo vai te dizer que é mais seguro andar de avião, você tem um risco maior de morrer num acidente rodoviário do que acidente aéreo. E é verdade, estatisticamente é. Agora, você voaria tranquilamente à tarde, num dia que caiu um avião de manhã? Então, a nuclear é parecida. Que eu lembre, assim, acidente nuclear importante a gente teve nos Estados Unidos, em Three Mile Island, nos anos 70. Aí a gente teve o de Chernobyl, que é o mais famoso, né? Inclusive virou aí série, onde é aquilo? Netflix, talvez, HBO, alguma coisa parecida, né? Que é o da ex-União Soviética, na Ucrânia. E tivemos o de Fukushima, em 2011. A questão os acidentes, que o de Chernobyl fica muito, a série bota muito isso, né? Na conta lá do socialismo, não cuidavam, não sei o quê. Você pode dizer que o de Fukushima não foi por incompetência, por causa de uma tsunami, e o Brasil não tem isso.
Fato é, a energia nuclear não deixa ninguém muito tranquilo, porque são poucos acidentes. E aí também tem uma coisa, da mesma maneira que a crítica que o pessoal faz à usina nuclear em debate é muito ingênua, também há uma certa arrogância de quem defende a usina nuclear, já vi muito isso acontecer, que é a arrogância do técnico, né, do cientista. Ah, vocês são os idiotas que são contra a energia nuclear, ela é maravilhosa, não tem risco nenhum. Bom, um pouquinho menos, né, querido? Os alemães não são idiotas e estão fechando todos os nucleares deles. Então, um pouquinho mais de cautela nisso, ou a não ser que você seja muito ligado ao setor. Não, eu trabalho com isso e tem perigo nenhum. Pô, você trabalha com isso também, cara. Desculpa, mas você não é isento no processo. Você pode olhar para mim e falar assim, mas você é isento? Não, no fundo ninguém é, já falei isso em outros vídeos meus, ninguém é imparcial. No assunto energia é mais chato isso, porque é muito lobby. Então é o lobby da energia eólica, é o lobby da energia solar, é o lobby do carvão mineral, é o lobby da nuclear. O fato é, a energia nuclear conta com vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, efetivamente ela, como é que funciona a usina nuclear, vocês sabem como é que ela funciona, você pega um urânio enriquecido, arrebenta o núcleo desse urânio, libera energia que vai aquecer a água do circuito primário, que vai produzir vapor e a partir daí produzir energia elétrica. Ela não tem queima desse combustível, então ela não libera gás do efeito estufa, por exemplo. Então você poderia até usar um argumento ecológico para nuclear. Por outro lado, ela produz lixo atômico. Há avanços desse setor, mas ela produz lixo atômico. Ela causa alguns efeitos secundários. Então, a água que você usa para refrigerar o reator e volta para a natureza afeta o meio ambiente local. Ela tem o risco de acidente, que são poucos, mas quando acontecem, eles têm um impacto muito grande. Acho que a discussão no Brasil, o mundo tem hoje em torno de 400 usinas nucleares. Países como a Alemanha vão fechar todas, depois do acidente lá de Fukushima. O Japão, o governo tenta reabrir algumas, mas a população é contrária. Na Europa cresce muito o movimento contrário. Mas o fato é que países como os Estados Unidos nem pensam em desarmar as suas. Mesma coisa com a Rússia, China, porque França, a Alemanha fecha as suas, a França não vai fechar. Porque me parece que a discussão da nuclear, e no Brasil eu só entendo dessa maneira, ela transcende a questão da produção de eletricidade. Fato é, a primeira resposta que eu daria se o Brasil deve voltar a investir em energia nuclear seria não. Por que eu daria essa resposta? Bom, se a eólica cresceu de 0,1% para 8,7% ao longo de 15 anos, é porque o território brasileiro tem um grande potencial para usina eólica, solar, e que com o tempo estão ficando mais baratas. E a nuclear é difícil ela ficar mais barata, ela é uma usina cara. A própria Angra 3, para ser concluída, vai precisar de mais uma grana. O governo anuncia agora as novas usinas numa draga danada, sem grana, mas ele anuncia por parceria público-privada, porque ele sabe que ele não tem dinheiro para bancar isso. Muito bem, então a primeira resposta minha seria não, porque o Brasil tem esse potencial solar, eólico, tem o pré-sal, por mais que tenha a questão da emissão de gás de efeito estufa, não dá para desprezar um país com carência de recursos, ter lá essa quantidade, então de repente pegar o gás natural para usar em termoelétrica. Tem possibilidade para biomassa, então minha resposta seria não por isso. Agora, eu vou colocar um outro lado que é o seguinte, eu tenho mais ou menos convicção que o governo não está propondo novas usinas nucleares por causa exatamente da geração de eletricidade, porque eu tenho outras alternativas. A questão é, o Brasil tem a sexta maior reserva mundial de urânio. O Brasil domina o ciclo de enriquecimento do urânio. Então me parece que é uma questão muito mais geopolítica do que exatamente econômica ou apenas econômica. Falei que o Brasil domina o ciclo do urânio, mas o fato é que o Brasil, mesmo na fase que ele produziu urânio que ele precisava, produzir aqui na Bahia, em Caetité, ele produzia urânio, mas mandava esse urânio para Canadá e Europa, se eu não me engano, para fazer o enriquecimento e voltava. Aí a usina de Caetité fechou, quer dizer, na verdade a usina não é uma usina, a mina de exploração, ela se esgotou, que é a primeira mina, que é a mina da Cachoeira, e agora estão tentando reativar a produção numa outra mina, que é a mina do Engenho. Em Resende a gente tem um local de enriquecimento do urânio, só que a gente não enriquece tudo. E aí me parece que a ideia de fazer novas usinas é para viabilizar todo esse ciclo. Então, eu extraí urânio, uma outra possibilidade. O Brasil tem essa ideia de reativar a Caetité na Bahia, mas tem a mina de Santa Quitéria também no Ceará. Essa é interessante porque ela pega uma outra questão de subsolo, que é a questão do fosfato. Fosfato é matéria-prima de fertilizante do solo. Então ali deve crescer nessa linha. Lá é 90% fosfato, 10% urânio. Então extrai, viabiliza, o Brasil é importador de fosfato, né? Porque tem uma grande potência do agronegócio, então ele tem toda uma cadeia produtiva aí e isso poderia ser viabilizado. E aí eu queria
que você pensasse o seguinte: será que o Brasil está tentando essa retomada agora, entrando com dinheiro privado também, por causa da questão da sua eletricidade? Provavelmente não. É para viabilizar todo esse ciclo. É o país que tem a sexta maior reserva de urânio, está importando urânio agora por umas certas contingências, mas poderia, com muitas usinas, viabilizar o enriquecimento aqui de todo esse ciclo aqui. E aí lembrar que o Brasil é signatário do TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então a ideia de que o Brasil quer fazer isso para chegar na bomba atômica, ela é prematura, porque o Brasil oficialmente abandonou esse projeto ao assinar a TNP, mas tem a questão da soberania nuclear, um grande sonho da Marinha. Então, se você procurar ler um pouco sobre a Amazônia Azul, se der tempo eu faço um vídeo sobre a Amazônia Azul qualquer dia, né, sobre esses recursos que o Brasil tem no mar, a Marinha tem grande interesse nesse submarino nuclear. Então, a resposta é uma resposta mais dúbia por isso. Me parece, por motivos estritamente energéticos, não é uma boa opção. Caro demais para um país que tem um território que dá tantas alternativas. Mas se você botar o ponto de vista geopolítico, aí é pesar na balança. No fundo, o país está usando, como foi lá no início, né? Vamos combinar, essa energia nuclear que gera eletricidade, que é uma eletricidade importante, que tem suas vantagens também, mas que na verdade tem uma questão geopolítica, né? De poder de um país que tem uma baita base territorial e que até hoje não chegou a essa posição que ele poderia ter, né? De país mais relevante. Beleza? É isso, pessoal. Abraço. Até uma próxima.